Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EMB Negócios, onde a gente traz grandes empreendedores para conversar com você, para você começar a pensar com a sua cabeça. Eu gosto de trazer muito isso, de que você precisa de ter mentores. E quando você está escutando alguém que passou por onde você quer chegar, a tendência é que você erre menos. Eu não gosto muito daquilo de... o empreendedor quebrou 3, 4 vezes. Não precisa quebrar. Eu, por exemplo, eu nunca quebrei porque eu tive bons mentores. Então você pode ter aqui no nosso podcast bons mentores. Inclusive, o nosso convidado de hoje é um baita de um mentor. Já pode começar por aí, é um baita de mentor. Estava conversando aqui com ele nos bastidores. Acredito para você que me acompanha e está olhando também para essa parte de tecnologia, de inteligência artificial. É um cara que já faz isso há muito tempo. Há muito tempo ele já escalou com inteligência artificial. Coisas que a gente está vendo hoje ele já enxergou. Ele já veio muito dessa área, já foi para a China, já foi para o Vale do Silício. É um cara muito diferenciado. É do Klex Club, que é o nosso grupo, é um sócio praticamente. Então, Felipe Bento, eu vou ler aqui porque tem bastante coisa. É CEO da Atomic Group, fez MBA em gestão empresarial na FGV Rio e especialização em inovação em modelos de negócios em Stanford. É um investidor e empresário serial, e é mesmo que a gente está contando aqui. Construiu um ecossistema multinacional e multimilionário e hoje mentora e aconselha empresários para acelerar o crescimento dos seus negócios. Durante 9 anos, fez parte da história da teledramaturgia no Brasil, ajudando a construir e digitalizar o núcleo do segundo maior grupo de comunicação da América Latina. Sim, parabéns, Felipe, primeiro. Uma honra ter você aqui com a gente. Uma honra. E eu vou aproveitar o máximo que eu vou ter você como mentor aqui. Bora, Fábio. Cara, obrigado pelo convite, demais. Eu gosto de papo, gosto de falar de experiência. Espero aprender bastante com você, que você é um cara que faz. Eu gosto de gente que faz. Bom, vamos lá. Felipe, começando, qual foi o seu start para empreender? Você sempre empreendeu? Você começou numa empresa e foi aprendendo lá a empreender, intraempreendedor? Como que foi a sua história? Boa pergunta, cara. Eu sou filho de missionário, então começa por aí. Eu não tive referências de mercado, né? Eu tive referências do quê? De voluntariado, de fé, de engajamento, de... Outras coisas são importantes para você desenvolver uma cultura e entender de pessoas. Então, foi muito abençoado, vamos dizer, nessa parte. Mas meus pais nunca tiveram uma educação financeira, meus pais nunca empreenderam para o mercado, né? Então, eu, com 16 anos, meu pai me deu um livro de HTML e um computador, quando estava chegando, né, o boom da internet no Brasil, e eu comecei, cara, a desenvolver sites. Então, eu sempre trabalhei com tecnologia, nunca trabalhei com outra coisa, mas eu entendi que tecnologia era só um meio. E aí eu fui me especializando em pessoas. Eu sou bom hoje de pessoas. A tecnologia é para empoderar pessoas para ir além. E durante 16 anos, eu trabalhei em empresas do mercado, como um cara de tecnologia, em todas as áreas que você pode imaginar, desde desenvolvimento de software, projetos, suporte, tudo. Até que eu fui convidado para fazer parte da que eu considero a minha escola de negócios, né? No mundo corporativo, que foi a Record TV, o segundo maior grupo de comunicação. E eu fui convidado para erguer o Projac, né? A Record queria entrar nessa parte de teledramaturgia e eu fui recrutado para isso. E ali foi a minha escola onde, cara, eu realmente construí do zero uma área. O segundo sistema de teledramaturgia que existe, não tinha. Fui para Las Vegas 3 vezes seguidas, na maior feira que não tinha, porque só a Globo era proprietária dessa inteligência. Então, me considero um intraempreendedor porque eu montei time, montei fábrica de software lá dentro. Isso foi em qual ano? Projetos milionários. Cara, eu entrei em 2008 e saí em 2014. Caramba, eu sei que a Record cresceu muito. Muito. Com as novelas, tem uns apaixonados pelas novelas. Só o núcleo lá, pra você ter uma ideia de dimensão, cara, eram 2.500 funcionários. Nossa. Era um negócio absurdo. E eu era o chefe da tecnologia lá. Caramba, e como que era lidar com esse público? Cara, muito interessante, porque ser humano é ser humano, Sim. A gente vê padrões comportamentais em todo mundo, então tava todo mundo ali por um propósito, um objetivo claro, que era bater a Globo em audiência. Tinha muito investimento. E todo mundo se puxando para desenvolver. Óbvio que veio muita gente da Globo para passar inteligência de negócio, mas a gente estava numa super jornada intraempreendedora. Então, eu aprendi muito, assim, cara. São, sei lá, 8, 9 anos que eu passei dentro da estrutura e que eu aprendi demais, assim. E assim, você conhece muito do setor. Olhando de fora, dá para ver também que a Globo ela é referência não só no Brasil, mas no mundo. Então, você estava
batendo. Tanto é que a Record, se a gente colocasse ali, pega as maiores empresas de teledramaturgia, é difícil essa palavra. Teledramaturgia, Dramaturgia do mundo, deve ser top 10, porque a gente é referência aqui, né? Muito. Ou não, eu tô viajando. Cara, total, né? Inclusive, essa era a minha dificuldade lá em Las Vegas, que eu chegava pro pessoal, cara, a gente é teledramaturgia. Cara, o quê? Conheço série, né? Estados Unidos, por exemplo, é baita de série. Hollywood, filmes. Mas esse bicho que vocês construíram no Brasil é totalmente diferente. Então, é uma criação bem nossa mesmo. O que tinha de outros formatos, por exemplo, novelas mexicanas. Também, verdade. Né? Por exemplo, o SBT revendeu muito, né? Passou muito novelas mexicanas com os direitos. Mas, cara, realmente a gente é um mercado muito forte nessa parte de teledramaturgia. E a Globo, sim, foi referência não só em teledramaturgia, mas como estrutura, né, de estratégia, de diversificação de portfólio, de tecnologia. Foram uma das primeiras, né? Então, quando a Record abriu o R7, os caras já estavam voando nessa área. Eles são muito visionários. Então, cara, tivemos que ralar para acompanhar, inclusive bater em alguns momentos no Ibope, né? Não, porque... E pior que já nasce no início com um pouco de preconceito. Novela da Record. E aí quebrou vários paradigmas de verdade. Quebrou muito. Foi muito legal esse crescimento. Porque imagina, né? O grupo econômico que é dono da Record TV também é dono de igreja. Então, eles tinham um público, tinham uma demanda, onde a Globo não, obviamente, por diferença de valores, não apostava muito. Agora tem uns puxadinhos ali que eles entenderam que tem uma demanda, mas a gente é um país com milhões de cristãos, né? Então, cara, eles pegaram um segmento, acertaram, muito de teste de público e foi muito legal essa história. Mas aí, voltando à tua pergunta, que foi do empreender, né, cara? E aí eu entendi que... Ou eu ia dar o voo solo naquela época, o que aconteceu, né? A Record acabou passando uma grande reestruturação de negócio. Então, cara, para entrada de mercado, você tem que ter um modelo que não é sustentável a longo prazo. Então, você paga muito mais caro para o profissional, você investe e tal. Essa conta não estava fechando. E entrou uma nova direção e a nova direção queria regularizar as coisas. E a ideia foi o seguinte, cara, nós vamos fechar aqui e nós vamos terceirizar a produção. Ponto. E nesse momento, eu me vi com 2 cenários. Eu sou de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. E eu tinha acabado de casar, né, com a Celi. Um beijo pra Celi, se ela estiver assistindo aqui. Com 23 anos não, em 2013, eu casei com ela. Em 2014, a Record passou por esse processo de reestruturação. Eu tinha 2 opções. Ou ia empreender, ou ia voltar para São Paulo, que também estava no processo de reestruturação. Falei, cara, tá na hora de arriscar. Só que a gente fala assim agora, né? Mas se trocar um salário que hoje... Era um salário de executivo de uns 45 mil corrigido. Caramba. Com um monte de benefício, com carro da empresa, com celular da empresa, com todo o prestígio. Glamour, né? Todo o glamour. As algemas de ouro que o pessoal fala, né? Cara, não é fácil, porque você vai arriscar tudo e tal, né? E eu tinha uma responsabilidade, tinha acabado de casar. Mas foi muito legal esse processo de autoconhecimento, de entender esse salto de fé, tomada de risco, me ajudou muito. Hoje eu ajudo outros empreendedores que estão nessa busca também. Né? Cara, tô pensando em empreender, tô pensando em fazer. Mas foi isso. Aí eu fui abrir uma agência de marketing digital. Eu já tinha entendido que o dinheiro rolava através de marketing e vendas. Isso foi em 2015, isso? Isso ainda em 2014... Eu fiz um acordo lá com o vice-presidente, falei assim, cara, eu te entrego tudo direitinho, fui o último a entregar o crachá, né? Mas assim, eu preciso sair 1 hora mais cedo aqui porque eu quero empreender. Então teve um acordo. E aí eu montei equipe, fiz a maior cagada que foi... Eu aluguei uma sala e gastei, sei lá, 40 mil reais de reforma numa sala de 30 metros quadrados. O dinheiro que eu poderia usar para todas as outras coisas, né, cara? Mas tudo é aprendizado. Então, é um negócio que não tracionou, mas que foi uma escola para mim. Esse foi o ponto de virada. E nessa época, 2014, eu fui empreender só em 2019. Não tinha mentor em 2014? Não tinha mentor não, né? Vou te falar um negócio, vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo agora, cara. Sabe quem foi meu mentor? Quem? Que me ajudou a tomar coragem. Flávio Augusto. 2014. Porque ele lançou o Geração de Valor. Quando é que foi o lançamento de Geração de Valor? Quando eu li aquele livro, eu falei, cara, é a mensagem que eu precisava. Eu tava na gaiola com medo de voar. Ele fala muito disso em Geração de Valor. Então, o Flávio sempre foi um mentor.
E agora eu paguei Agora eu dei ROI para ele, né? Não, finalmente a gente deu o ROI para ele agora. Mas merece. Merece muito. Então, sim, cara, eu considero o Flávio como um grande mentor. Muito bom, muito bom. Dentro da Record, essa parte de tecnologia, você entrava nisso, você não entrava nisso? Como que foi aflorando em você essa parte de tecnologia? Cara, eu sempre... Lembra que meu pai me deu o computador Isso. e o livro de HTML. Uhum. Então, comecei programando. Uhum. Depois o pessoal começou a ver que eu era bom em lidar com equipes. Eu tenho um perfil do DISC, né? Uhum. Dominante e influente. Que não parece o cara nerd que faz computação, que cuida de computação. Mas eu adorava código. Inclusive, eu achava difícil. Eu fui aquele programador que falava assim, cara, prefiro código do que pessoas. Eu prefiro código. Pessoas são muito, muito complicadas. Software é só, né? O código é só você debugar, ele não briga contigo. Então, porque eu não tinha as ferramentas, né? Hoje eu amo pessoas, cara. Hoje eu trabalho com pessoas, é a minha grande fortaleza. Então, eu nunca fui o melhor técnico e nunca o melhor de pessoas, mas eu fui o cara que talvez juntou as duas pontas e usou isso para impulsionar muitas vidas aí. Muito bom. E como foi essa aventura no marketing digital, na empresa de marketing digital? Cara, então, como a primeira empresa, eu não entendia de modelo de negócio, mas eu já tinha visto empresários de serviço escalando com serviço e tendo problema de margem. Teve um cara muito próximo meu que ele acabou tendo, de segunda geração, ele foi escalar a empresa dele, alocando profissionais de tecnologia, por exemplo. E eu vi esse cara infeliz depois de um crescimento. Ele pegou investimento, ele escalou a empresa, mas ele viu a margem dele cair lá para baixo. Então ele tinha um prestígio, ele tinha um faturamento expressivo, tinha crescido nisso, mas a margem era baixa. Então, na minha cabeça ficou instalado essa coisa, cara, serviço não escala, eu tenho que achar outras formas, e como eu sou de tecnologia, meu negócio é tecnologia. Quando eu abri a agência, foi Deus cuidando de mim mesmo. Foi assim, cara, entende marketing, porque tecnologia, você vai precisar de marketing e vendas, o empresário precisa de marketing e vendas. Então, foi a minha escola de aprender a vender. E aí, quando eu vi que o modelo não ia funcionar, engraçado que eu tive uma outra jornada aí de teste de campo, eu fiz negócio com esse empresário que eu conto aqui, que foi um cara que eu andei muito próximo, também um mentor, a forma como ele liderava a empresa, como ele fazia negócios, muito bacana, assim, no sentido de, primeiro a gente vende, depois a gente arruma, sabe essa mentalidade, né? Sei. Que é a do Flávio também, pelo menos... Progresso depois ordem, né? Cara, é muito engraçado que eu tenho... A gente recebeu aquele caderninho do Klex, a frase que o pessoal escreveu para mim, que eu digo é essa aí, né? E eu ensino isso para todo mundo. Cara, foi isso. Então, abrir a agência foi o meu primeiro passo, que eu sempre falo. Começar com o serviço é excelente, mas depender só de serviço é perigoso. Concordo. Né? Você tem que achar modelos... Não é que serviço, é serviço centralizado. Tem muita gente de franquia, por exemplo, que dá super certo. O modelo de prestação de serviço, de venda de horas e tudo centralizado em você, sem franqueados e tal, é um caminho que não prospera. Né? E eu entendi isso logo cedo. E aí, aquelas coisas que acontecem, né? Para a agência, eu estava procurando um software chamado Bitrix 24. Na verdade, eu estava procurando vários softwares de gestão de tarefas, porque os clientes contratavam a gente para fazer campanha de marketing, essas coisas de agência de marketing. Sim. E eu não tinha como controlar o fluxo. Eu falei, eu não vou desenvolver um negócio, eu tenho que achar de mercado. Aí eu fui para todos os sistemas de mercado. E aí eu achei um tal de Bitrix 24. Mas uma pergunta, por que você não pensou em desenvolver, se era a sua expertise? Cara, porque... Quero entrar um pouco na sua cabeça. Na cabeça, né? Porque pô, você é um cara disso, você entende disso. Ó, tem um aprendizado aqui que eu vi muito empreendedor quebrando a cara com isso, tá? Tem empreendedor que chega lá, Felipe, eu preciso trocar o meu software que eu desenvolvi o meu próprio CRM. O que eu aprendi com os meus mentores dentro da Record TV, que foi essa minha grande escola? Toda vez que a gente ia procurar um software, a gente procurava meio que um Pareto, assim. Cara, o melhor é que você atenda as principais necessidades com 80% e desenvolva as melhorias, as integrações, as personalizações com 20%. Esse é o melhor cenário. Por quê? Porque você já pega um negócio pronto e você acelera a customização. E eu já ia para o mercado com isso. Quando eu fui para Las Vegas 3 vezes, que eu não encontrei, aí eu falei, tomei a decisão. Gente, temos que abrir uma fábrica de software.
que não tem isso no mercado. Então, assim, nós temos que operar, não dá para operar na planilha. Nós vamos fazer. Mas, cara, a partir do momento que você encara um desenvolvimento dentro da tua empresa, hoje eu tenho uma outra cabeça, tá? Se for só para sua empresa, você está ferrado. Se for para solucionar um problema da tua empresa, mas que outras empresas que são concorrentes teus, pares teus, têm o mesmo problema, você pode virar uma empresa de software que ajuda esses caras. Entendi. Hoje eu tenho essa visão. Hoje eu falo assim, gente, vocês vão investir no software? Não tem no mercado? Investe, mas não pensando na tua dor. Por exemplo, você tem uma clínica, eu falei com uma empreendedora que tem uma clínica de autismo. A gente sabe que o autismo ele está crescendo, né? Tem mais crianças nascendo com autismo, por exemplo. Então, as clínicas de autismo provavelmente vão crescer. E ela tem um problema que ela não tem um software que gerencia uma clínica de autismo, por exemplo, que tem algumas necessidades específicas. Ela falou, eu desenvolvo ou não? Eu falei, depende. Se for desenvolver para você só, não compensa. Às vezes uma planilha, algumas outras coisas resolve. Agora, se você for pensar em fazer um negócio, pensar nessa demanda que vai vir de um monte de clínica e você ser o case, você abre um braço de software para servir todo mundo. Essa é a mentalidade. Caramba, eu estava até falando com você antes, Felipe, do iCombinator, que ele estava falando exatamente, e deu um exemplo até parecido com esse, que é, ó, as pessoas, eu quero resolver o problema de saúde. Legal, saúde da onde? Aí desceu, hospital, hospital, mas tem um monte de hospital. Qual que é a especialidade? Cardiologia, vai descendo. Então você trouxe um exemplo que desceu e fala, eu sou o protagonista, sou o maior do mercado de autismo, né? Isso, exatamente. Exatamente, ele falou de cardiologia, mas o seu foi vindo de saúde, hospital. Isso. Acho que esse é o jogo mesmo. É isso, cara, porque toda a sua trajetória, vocês aqui, por exemplo, você veio do mercado financeiro. Cara, o que você começou ensina... com específico em investimento, especialista, assessor. É isso. Então você já está ali, né? Próximo passo, tecnologia para tem esse segmento. Né? E aí você encontrou o Bitrix. Isso, como que foi a história, a conversa? Cara, esse foi o mais legal. Na verdade, assim, eu tinha uma questão de fábrica de software dessa empresa que eu fui fazer uma parceria, onde esses caras alocavam os profissionais, né, com contratos recorrentes. Era uma empresa de RH, praticamente. E eles, esses caras perderem o contrato, em vez de eu ficar demitindo o cara de tecnologia e perder para um concorrente, eles ficavam numa fábrica de software transitória. E eles pegavam demandinhas de clientes. Entendi. Quando o cara viu, cara, isso aqui é muito complicado, isso aqui me sangra o caixa, por exemplo, isso aqui não me dá lucro. E eu fui mergulhar nas demandas que eles recebiam dos clientes, eu vi que tinha um monte de ferramenta de mercado. E como eu entendi que era 80-20, fui eu lá, resgatei o Bitrix 24, que eu tinha achado na época da agência, eu falei, cara, vou tentar vender para essa base de clientes, vou pegar toda essa solicitação, por exemplo, cara, quero um CRM, quero desenvolver um CRM. Não, deixa eu apresentar o CRM que eu tenho e eu personalizo para você. Porque se os caras fizerem isso, eles vão ter um braço de revenda de software com personalização. E aí o negócio parava de pé, essa unidade de fábrica de software. Entende? É o 80-20. E aí eu fui tentar bater nas maiores, cara. Esses caras eram assim, Grupo Ultra, Smiles, NET, só os caras grandes, né? Empresa de serviço e alocação de gente é contrato grande. E aí eu chegava assim, lá no Rio, já estava no Rio, né? Não tinha saído de lá. Eu ia para o centro do Rio, eu morava lá perto da Record, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca. E eu pegava o carro, o trânsito, ia para o centro para fazer reuniões com os clientes, que as maiores empresas estavam lá no centro. E eu lembro, cara, que eu chegava na reunião, os caras colocavam assim, ó, 20 pessoas para me sabatinar. O que você quer apresentar aí pra gente? Eu abri um slide muito feio, com 100 páginas de funcionalidade. E eu lembro que o pessoal falava, mas da onde é esse negócio? Aí eu falava, um software russo. Como que fala esse negócio? Bitrix? E aí, quem que usa? Não, cara, lá na Rússia, o Banco da Rússia, o Subway. Aqui no Brasil, ninguém. E aí esses caras falam, eu não vou botar, né? Olha o tamanho da minha empresa, eu não vou botar no risco. E aí eu entendi essa cabeça, que eu também não colocaria lá na Record, né? Que senão a cabeça rola. Até que eu bati numa empresa chamada Casas Pedro. Que ela tem como se fosse, sabe, vende grãos, vende essas coisas fit, são lojinhas que vendem essas coisas naturais, tá? Um empóriozinho. E esses caras tinham 200 funcionários e várias lojas, eles queriam fazer expansão de loja, estavam sem ferramenta. Encaixou direitinho o Bitrix 24. O que eu olhei? Cara,
mid-marketing, empresas médias. Achou o cliente ideal. É aqui, só que não paga eu ficar indo porta a porta. Aí que veio na cabeça, mano, eu já sei fazer marketing digital. Aí eu abri um canal do YouTube e aí é a história, né? A gente bombou de vender. E o mais interessante nessa história foi que em 2019, os russos me ligaram no Skype. Eu estava lá no Galeão. Os caras nunca tinham falado comigo, a gente arrebentando de vender para eles. E aí esses caras falaram assim, Felipe, o que aconteceu que você levou o Brasil de 13º lugar no ranking global para o 3º lugar? E você não chegou aí para a Rússia nesse período? Então, e aí esses caras, e eu falei assim, cara, Érico Rocha, fórmula de lançamento, Conrado Adolfo, você não sabe desse negócio não? Os caras, não, pô, não tem isso aqui, eu nem sei quem são esses caras. Eu entendi, né? Ocidente, Rússia. Tem nada a ver. Os nossos parceiros não sabem fazer marketing digital. Faz o seguinte, a gente vai ter uma conferência aqui para todos os parceiros da região. Só que nunca pisou ninguém de fora aqui. E a gente quer te dar essa oportunidade de você trazer o seu case, pra você ensinar essa galera sobre esse tal de marketing digital, marketing de conteúdo. E vou eu lá, né? Desesperado, cara, falta 2 meses, eu preciso... Baixei uns negócios aqui para aprender russo. Ah, não, foi falar em russo. Você quer em inglês. Não, olha só. Aí a única coisa... Aí eu cheguei lá. Nossa. Cheguei lá, cara. Um monte de gente, 1.200 parceiros. Eu cheguei lá e comecei assim. Privet, Mnie Zavut, Felipe Bento. Aí a galera... Eu só consegui aprender essa frase. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Bento. Aquelas coisas que o pessoal vai fazer show, faz aquela gracinha. Pelo menos isso. Mas fiquei decorando. E aí eu caí na graça dos russos. E aí eu entendi, cara, o tamanho do mercado dos caras. Entendi uma fortaleza de desenvolvedores russos que iam, cara, dominar, né, boa parte do globo. Eles estavam num processo de expansão incrível. Só que o Brasil estava acontecendo em 2019? WhatsApp bombando. E todos os meus clientes pediam um negócio de WhatsApp. Quando eu entendi a cultura russa, o Telegram é da Rússia. Eles nunca olhariam para o WhatsApp. Nunca. O Telegram é muito forte. Né? Muito. E o Brasil não usa Telegram. Só quando cai o WhatsApp. Dá uma travada ali. Não é? E aí esses caras, eu falei assim, cara, eles têm um marketplace, eu vou lançar um software de WhatsApp. E aí eu contrato um cara, a gente faz uma fábrica de software, não, uma equipe de software, de produto, e a gente lança esse negócio. E aí voa de uma forma, cara, que é outro game. Uma coisa era revenda de tecnologia e prestação de serviço, que a gente ajudava a implementar a ferramenta e tal. Outra coisa é produto e software. Aí eu vi o poder da escala. Cara, assim, ó, em 1 ano a gente estava em 66 países, com milhares de usuários B2B, faturamento de 1 milhão. E eu falei, e a margem boa, né? Eu falei, esse é o caminho. E aí a gente foi por esse caminho. E aí você, até comentei no início, já colocando a inteligência artificial nesse jogo. O que a gente percebeu? Cara, vamos lá. A gente atende, né? Concessionária. A gente atende escolas, a gente atende até serviços funerários. Tudo que é B2C é muito volume. É muito volume. Você tem aqui, né? E sim, a gente tem um nicho que é mercado financeiro, mas sim é muita gente. É muita gente. E para as equipes fazerem gestão dessa comunicação do WhatsApp, precisava de uma inteligência ali. A gente não começou com inteligência artificial, a gente começou com um chatbot normal de fluxo, aqueles que você programa tudo. Já ajudava pra caramba. Mas aí, é um negócio que eu falo muito, né? De você estar olhando com o radar ligado, o empreendedor é muito assim. Em 2022, eu navegando na internet, estava todo mundo de férias, começa o negócio da OpenAI, IA generativa. Final, né? Foi final de 22. E começou 23 no Brasil. E eu falei, esse negócio vai mudar tudo. Era um monte de youtuber falando como ganhar dinheiro. Já tava essa onda lá. E no Brasil ninguém falando disso. Falei, cara, eu vou surfar essa onda. E aí eu começo a me posicionar na mídia. Contratei uma assessoria de imprensa. Aí fui chamado pra Globo, pra Record. Ninguém fala disso, ninguém sabe pra falar Band. disso. Falando, hoje,
ainda é pouco. A gente estava falando aqui. Imagina lá. E aí eu me posicionei em 2023 como cara da inteligência artificial. Aí eu vou para o Vale do Silício, né? E imergi lá no movimento. Foi uma das primeiras excursões do Vale do Silício sobre IA depois do boom da OpenAI. E aí converso com o executivo, vejo o movimento. Depois eu vou para a China. E aí eu falo, agora eu vou empreender nesse troço. E aí em 2023 a gente desenvolve o nosso agente de IA. E em 2024 a gente lança e vende. Então hoje a gente tem um agente de IA para atendimento, que ajuda desde o pré-vendas, qualificar, time de vendas, time de pós-venda, suporte. E é um negócio que dá ROI absurdo, né? Porque, de fato, você consegue escalar sem aumentar time. Ponto final. Então, cara, eu tenho 2 caras do suporte. Para eu aumentar mais 10 mil alunos, eu tenho que colocar mais um cara do suporte. Não precisa com a IA. Então, é muito fácil você provar um ROI, né? E qual o tipo de empresa que você atende com esse agente? Todo mundo que tem volume de comunicação. Entendi. Quase todo mundo. O cara que não entra vai ser aquele cara. Eu vendo para o governo, é uma venda de relacionamento, ticket de milhões. Esse cara não tem necessidade nenhuma. Eu entendi isso. Né? Mas todo mundo que tem volume, a gente atende. Caramba. E como que você olhou para esse mercado de agente IA? Porque hoje eu vejo que está muito forte. Né? Todo mundo fala de agente IA. Já se fala a diferença até de multi-agente, até que você queria saber um pouco mais sobre isso. Mas aonde você viu que tinha oportunidade ali de criar esse agente IA? Cara, eu vi logo no seguinte, como a gente já tinha um chatbot com fluxo, qual que era o grande gargalo? Você precisa ficar o tempo todo revisando o fluxo e treinando o fluxo. Com a inteligência, você dá uma instrução e o negócio é inteligente. Então ele aprende, ele se vira. Hoje é muito engraçado os clientes falando assim, cara, o agente, eles apelidam o agente, né? Por exemplo, tem lá uma pousada lá na Praia do Rosa, da Patrícia, se a Patrícia estiver ouvindo também, um beijo, Patrícia, uma das clientes mais queridas nossas. Ela tem uma baita de uma pousada na Praia do Rosa, assim, é a melhor, a maior que tem. E ela faz muita campanha, né, para os hóspedes e tudo mais. E ela tem a Rosa. A Rosa é uma agente de IA dela. E assim, cara, é impressionante. Ela só passou as políticas dela, passou como ela queria, né? Assim, ó, como se fosse uma instrução para um atendente dela, um estagiário dela. E a Rosa, ela pega assim, a pessoa fala que tem pet. Cara, e ela é super gentil, super humana, super empática, elogia o pet, fala que gosta de pet, fala que a gente é super pet friendly. Como, cara? Ela é Nem muito o ser humano, inteligente. Nem o ser humano faz isso muitas vezes. Então, assim, a gente viu que isso muda completamente o jogo de uma empresa, bicho. A Patrícia, no caso, por exemplo, ela pega algo que você já montou e coloca ali as características, é isso? Como que funciona o dela? A gente hoje tem um agente de IA, onde você pode colocar a sua base de conhecimento, você dá a instrução, ele está completamente ligado ao CRM, então ele entende todo o comportamento, e aí ele opera em qualquer segmento. Então, basicamente, seu cliente só vai colocar ali o que a gente chama de reg, né? Só colocar os negocinhos. Cara, é uma instrução mesmo, em linguagem natural de, eu quero que você atenda assim, assim, assado. Aí, obviamente, a gente tem alguns exemplos, né? Uma camadinha lá. Joga um PDF lá. Isso, faz assim e tal, não sei o quê. Então, a gente ajuda o usuário a dar essas instruções, mas é muito fácil. Qual que foi a nossa grande questão? A gente entendeu, cara, por entender muito de gente, a trava do ser humano é se aproximar de tecnologia. Então, como é que eu consigo ajudar o empresário? Porque se eu peço muita especialização, onde ele tem que ter, ou depender da gente como serviço, ou de um prestador de serviço, esse cara vai travar. A premissa foi, vamos fazer um negócio mais fácil para o empresário botar a mão nesse negócio, dar uma instrução com poucos cliques e implementar esse negócio. Porque aí a gente coloca o negócio para funcionar. Foi sempre assim. Óbvio que a gente não começou perfeito, que eu ensino isso, né? Faz o MVP e tudo mais, o mínimo produto viável, bota para testar, mas a gente foi entendendo o que era o mais importante para destravar a utilização. Porque a maior frustração, cara, de qualquer empresa de software fiz um negócio super bacana, mas que ninguém usa. E deve ter bastante, né? Tem muito. O molecada quer fazer um negócio perfeito. Eu sempre falo, cara, faz o mínimo,
né? Entender um pouquinho do cliente e bota ele para testar. Depois melhora. Então a gente tem isso, né? A gente coloca 20 clientes mais queridos, a gente cria um movimento, a gente fala. Então É o mais importante até, né? Essa coisa de eu ter ido para a China, de ter me posicionado como cara da IA, a gente criou um grupo de WhatsApp para a base de clientes, foi assim, ó, 35% da base entrou na primeira semana. Caramba. Interessados em inteligência artificial. Esse é o meu grupo foco de experimentação. Isso foi 2023. Isso foi 2023. Caramba. 2023. Então, quando o negócio estava todo mundo falando sobre isso, a gente foi lá e já estava posicionado para quê? Para fazer teste. Muito bom. E aí a gente falou, tem demanda, e a gente começa a escutar o usuário. Aí a gente aprofundou, cara, ó, só temos 20 vagas. Quem são os caras que vão se comprometer a todo dia passar feedback pra gente e implementar o negócio? Aí vem a galera dos 200 e, sei lá, vai... Gera equity pra eles, né? Gera equity, valor de mercado. Animal. E o que você vê pro futuro em relação às novas tecnologias que estão chegando, novas IAs, por exemplo, principalmente da China? Você acha que isso vai baratear a IA pra gente? Vai melhorar, vai piorar? Porque veio um novo ChatGPT, mas... fica mais caro? Como que você está olhando para o futuro? Cara, a gente olha para o futuro olhando para o passado. Eu sempre falo isso. No passado, toda tecnologia nova era cara, depois foi barateada, porque o mercado vai olhar isso como, né? O chip, por exemplo. O chip é super caro, o chip está super barato, né? Por quê? Porque está em todo lugar. Então, a gente olhar para a IA é a mesma coisa. O próprio desenvolvimento, né? Hoje o gargalo das empresas é o desenvolvedor, por exemplo. Então não adianta achar que, cara, sim, no primeiro espaço de demanda, o desenvolvedor é oferta-demanda. Cara, é isso mesmo. Cobra $15 mil, cobra $20 mil. Tem gente que está pagando. Mas o mercado ele vai equacionar isso no médio prazo. É cíclico. Ninguém vai ficar refém de gente ganhando muito dinheiro. O mercado vai lá dar um jeito, desenvolver uma tecnologia para baratear. Sempre foi assim. Em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, a DeepSeek, que é a chinesa lá, viu como um gargalo depender da NVIDIA. Então, eles vão... É isso que é a riqueza do empreendedor, né? Quando a gente está falando de mundo, muitas pessoas inteligentes achando soluções para restrições. Não é talvez da época, a teoria das restrições, não é nem da minha época, né? É época lá de Henry Ford e tal. Isso é um negócio, cara, que você sempre tem que olhar. Então, é um caminho sem volta. Vai baratear, vai ficar praticamente a custo zero. Então, é quem aplicar, quem desenvolver, quem entender de gente, que desenvolver soluções. É isso. É um caminho sem volta. Nessa corrida... a gente, olhando para um ano atrás, a gente via a China um pouco mais distante. Como que você vê ela hoje? Você acha que ela está já pau a pau? Você acha que ela está um pouco atrás? Esse foi uma das coisas que mais me impressionou na China. Fui conhecer um pouquinho da história da China, que eu não conhecia, mas eles passaram por 100 anos de humilhação. Ou seja, fome, morte, muitas guerras, sendo invadido, né? Japão, outros países invadiram. E, cara, quando você passa por uma humilhação, você já passou por uma grande humilhação? Você fica revoltado. Você fala assim, nunca mais. Basta, nunca mais eu volto para isso. E a China, no Império, né, antes desses 100 anos de humilhação, ela era muito forte, mas ela se dividiu. E depois ela se juntou. Né? Teve o Partido Comunista, juntou a China. E esses caras resolveram voltar ao topo do mundo. Então esses caras são muito focados. Eles são famintos. Eles investiram em muitas universidades top de linha. Muito mais PhD, né, do que os Estados Unidos. Eles acabam até exportando para os Estados Unidos, né? Eu fui lá, quando eu estava no Vale do Silício, eu tive o privilégio de ir num dos campos do Google. Mano, só chinês. Chinês e o indiano. Indiano também... Tem, mas é mais chinês mesmo. É mais chinês. Então, óbvio que é só uma parte, né? É a maior população que a gente tem, né? É desproporcional ao que a gente fala. Não, 220 milhões de habitantes, né? A gente está falando de outro tipo de dimensão. Só que o que eles conseguem fazer do governo interferindo, mas ajudando a iniciativa privada, que aí que eu acho que é o modelo que ninguém consegue copiar, o único China, aí eles conseguem ter foco, é um único partido, é um planejamento a cada 5 anos,
e eles estão famintos. Então, eles foram muito estratégicos, né? O movimento do Made in China foi isso, né, cara? Nós não temos dinheiro, vamos pegar os outros países ricos que não querem fazer o trabalho sujo das fábricas e vamos financiar a nossa reestruturação. E eles nunca mais pararam. Então, é inevitável o que o Trump está tentando fazer agora, trazendo o Elon Musk e os grandes caras de tecnologia, é tentar correr atrás. Porque a gente sabe que todo país que tem uma zona de conforto, ou qualquer empresa que tem uma zona de conforto, o ser humano, ele se acomoda. E os caras não estão acomodados. A China não está acomodada, bicho. Quando a gente olha até para os Estados Unidos, tem muita briga agora de direitos autorais, e aí fica um quer travar, o outro não quer, aí vem cartinha de lá de Hollywood, isso não pode. Mas só que aí o seu Altman vai lá e fala assim, tá bom, restringe aí, a China vai dominar o mundo. É isso. Isso. Ou seja, já restringe aí, vai. Tem a política travando de um lado e lá não tem. Então, essa coisa da lei a gente fala que é o Big Brother do Globo, né? Câmera para tudo quanto é lado. Então, tem uma certa questão da privacidade de uso de dados que lá não tem barreira. Então, eles estão muito acelerados, cara. Tenho certeza que eles vão dominar o mundo em poucos anos. Muito bom. Eu estou olhando muito da questão do agente AI, eu vejo grandes empresas montando um monte de agente. Eu vi a Oracle agora. Você acha que o bonde do agente de IA já foi? Só começou? Qual movimento quando a gente olha aquela... Como que se chama aquela curva lá de aprender... Curva de... Do Gartner? De implementação. Do Hype Cycle lá? Isso. Legal. Você acha que tá onde hoje um agente de IA? Cara, eu acho que tá muito ainda no começo. Cara, de novo, né? A gente vem de CRM e tem empresa operando comercial na planilha. Imagine um agente de IA. Então, cara, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo dentro do Brasil. Não tá nem de perto arranhando. Mas é aquilo, né? O timing é importante. Então, esse negócio ainda não está precificado, tem uma baita de um hype, mas eu acredito que só criar soluções não é a solução. Eu acredito que educação de mercado, você é um cara de educação, você sabe o valor disso. Nichar bem, né? Para você ser profundo naquilo e utilizar toda a sua expertise para dominar o nicho. Então, acho que tem muito, cara, mas tem muito. E tem bastante gente já correndo, mas eu acho que a gente vive numa bolha e é assim 0,01% do que pode ser o negócio. A gente fala até o Klex, né? O Klex acaba sendo uma bolha. Bolha gigante. E até olhando agora só Estados Unidos, como você está vendo o posicionamento das empresas em si? Você acha que o OpenAI está muito à frente? Ou agora o Google já chegou com o Gemini, o Grok com o Elon Musk? O que você está olhando assim? Qual que você gosta mais, inclusive? O que você está acompanhando? Cara, OpenAI, inclusive, veio de dentro da Google, né? Esse foi um papo de um dos executivos da Google, que os caras caíram meio na zona de conforto, eu entendo, né? Cara, acho que na época ele tava falando, cara, 15 bi de lucro líquido em dólar no trimestre. Nossa, é muito dinheiro. Você vai acomodar ou não? Acomoda, os caras foram morar em ilha e tudo, né? E aí os caras tiveram que voltar para a sede. Tava um alvoroço lá no Vale do Silício quando eu fui, que os caras, né, os fundadores do Google tinham voltado para a sede para liderar esse movimento. Então tudo é possível, mas não é nem a questão de desenvolvimento, é a questão de estar na frente, você ir cercando. Esses caras são muito bons de ir cercando as coisas. Então, a própria sociedade junto com a Microsoft de distribuição, quando você domina a distribuição, é difícil você pegar o cara, entende? Quando você domina algumas cadeias, é mais complexo, assim. Então, pode ter o dinheiro que quiser, quem chega na frente e domina a distribuição, geralmente é o cara que fica. Então, mas tudo pode mudar e tá tudo certo. A China vem aí para brigar também. O interessante dessa briga briguem, quem ganha é a gente. É verdade. E olhando até para a geopolítica, e o que você acha da Europa nesse sentido? Porque lá é muita restrição, tem muito, o Zuckerberg vive reclamando, tomando multa, e eles acabam ficando um pouco para trás. Bem para trás. Tem como voltar a isso ou é um caminho sem volta, assim, Cara, eu acho dificilmente que chega agora a brigar a ser top? Cara, eu acho que assim, essa briga, acho que essa corrida já tem, vamos falar aqui, 2 anos e pouco, né? De lançamento, mais tantos anos de desenvolvimento. Então, acho que os caras sim estão atrasados e vão sofrer por conta disso. Mas o mercado vai impor a necessidade, né? Porque na hora que... Cara, uma coisa que eu vi que eu achei impressionante é
é que às vezes a gente pensa em mercado, mas os caras estão pensando em proteção, segurança nacional, soberania nacional. Só esse papo lá, né? Cara, eu fui lá nessa ida do Vale do Silício, em 23, eu conheci uma empresa que tinha um militar, que era da defesa americana, e os caras criaram um fundo para que eles criassem protocolos de defesa do computador quântico. Eles sabiam que a China ia lançar primeiro, por exemplo. E aí eles investiram alguns milhões de dólares para construir essas proteções quânticas, como se fosse protocolo de segurança, cibersegurança quântica. E aí eles falando isso, cara, é uma questão de segurança nacional. Não é nem tão... Mercado sim é importante, mas segurança nacional. Então, a Europa fica completamente vulnerável, né? Ela já está vulnerável com essa coisa dos polos, né? Rússia, sim. China, Estados Unidos, ela fica ali no meio do caminho. Então, acho que é muito mais do que mercado. Né? Muito bom. E você está pensando em criar outros agentes de IA? Qual que é que você está vendo de mercado? Porque tem o seu, é mais fácil você ficar melhorando o seu cada vez mais ou ir abrindo os outros, a gente IA... Isso é legal, cara. A gente está num game agora onde a gente já fez nosso próprio software, vamos vender agora para fazer essa finalização de ciclo, né? É bacana o empreendedor criar do zero e vender por alguns... dezenas de milhões de reais. Acho que a gente merece passar por essa jornada, mas a gente percebeu o seguinte, que agora é ajudar outros empreendedores. Então, eu estou no game de investir em empresa, de acelerar a empresa, de juntar com um canal, e a gente abriu a nossa Atomic Ventures lá, que é essa empresa de aceleração de empresas de tecnologia. Então, estou falando com muita gente boa, tá? A molecada jovem está arrebentando com IA. E o que vem por aí, que eu vejo muito, é o seguinte, linguagem natural. Então pensa que o software vai mudar completamente, né? Interface, ficar cadastrando, digitando, esquece. Você fala aqui e o negócio acontece. Dá um exemplo, né? Cara, imagina você fazendo um pedido lá num ponto de venda, você é um cara da Ambev, né? Você vai lá, o representante... Cara, o que você precisa de reposição aí? Você fala pro cara, ó, 2 engradados de coca, 3 de não sei o quê, chutando aqui. Mano, e esse negócio já entra com pedido, vai pra produção, linguagem natural. Essas camadas de abstração, elas vão ganhar. Já tem banco, né? Já tem banco pro WhatsApp, por mensagem de voz. Então, acho que isso vem varrer mercado, porque o ser humano detesta ficar atrás da tela, cadastrando coisa, não é? Sim. Então, e todos os softwares... nova cada vez mais vai empurrando isso. É isso, cara. Pô, olha que a beleza de eu estar falando em linguagem natural, com camada de abstração. Acho que a gente gosta da Alexa dentro de casa. Alexa, que horas são? Alexa, automatiza a casa inteira. E olha que liberdade que a gente tem. Então, acho que muita coisa vai nesse sentido aí. Muito bom. Mas também investindo em tudo de IA, tá? Se você tem uma solução de IA, me procura aí nas redes sociais. Muito bom. E Floripa virou um polo importante, né? Baita. De tecnologia lá, né? Baita. E aí a galera vai chegando. Você tem algum setor que você está olhando mais, que vem mais demanda, inclusive, para você? IA para saúde, para... Excelente, cara. Finanças, fintech. A gente tem alguns segmentos do B2C, então sim, né? Saúde com atendimento lá na ponta, venda de veículos, seguro. A parte financeira tem muito, né? B2C total. Então, a gente vê onde tem mais volume, é onde a gente está olhando. Né? Volume de transações, volumes de atendimento, está muito ainda nessa área. É aquilo, né? A gente já tem uma certa experiência nisso, então vou para aí. O que a gente está olhando, por exemplo, agora é o agente de IA por voz. Esse negócio que vem aí. Então, quem não tem no WhatsApp ainda, no chat, no atendimento, já está atrasado. E agora a onda é você fazer por voz, né? Já estamos testando de vídeo também. Então lá na China já era, cara, na China era impressionante. Você assistia uma TV assim e você não sabia se o apresentador era uma IA ou se era uma pessoa. Caramba. Isso é animal. Já está instalado lá há alguns anos, né? A própria comunicação digital mesmo. Você ia... em eventos, aqueles totens super inteligentes com uma IA por trás, você fala pro cara, isso já está entrando na área de saúde, psicologia, terapia. Nossa.
é animal. Então, Muito bom. assim, cara, você vai para esses polos, os caras estão pensando lá na frente, né? Já estão pensando assim, imagina a Olivinha, minha filha, nasceu há 1 mês e 25, 26 dias, né? Ela não vai ter a referência que a gente teve do analógico, ela vai viver no mundo das IAs. Então os caras estão pensando lá para frente. Como é que vai ser essa geração que já nasce com as IAs? Verdade, Os totalmente robôs diferente. que vão estar A perto da escola gente. vai ser outra experiência. Eu participei da maior feira de IA da Ásia, quando eu fui Foi lá. na China. Na China. Stand de robô para tudo quanto é lado, cada robô melhor que o outro. Então, assim, a gente vai viver num mundo Os humanoides, né? bem diferente. Isso não tem volta. Então, o ser humano vamos abraçar esse negócio, vamos Cresce, entender, senão. né? Tem os prós e contras de toda a tecnologia, assim como a gente tem aqui também, Uhum. né? Já tem até clínica de reabilitação para galera que está viciada em dopamina barata. Mas é isso, não tem para onde fugir. Quanto antes a gente entender esse novo mundo, melhor a gente vai usar esse novo mundo. E o que você analisa para investir na empresa? Você olha o projeto, o empreendedor. Você já pegou ali um projeto muito bom com um empreendedor que você fala, caramba, isso aqui não vai dar certo. Legal. Ou o contrário, um empreendedor muito bom, fala, o projeto não é tão bom, será que se eu ajustar aqui melhora? Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que é o conjunto. E aí, assim, é óbvio que a nossa tese é mais customizada para o nosso ecossistema, mas eu olho aquilo que o pessoal geralmente olha que dá certo, que é, cara, eu tenho um mercado endereçável legal, tem escala esse troço, eu tenho uma dor que eu vou atender. Os fundadores, eles têm que ter, né, já uma qualidade, uma mentalidade, porque você pega o cara para mudar a mentalidade, amadurecimento, a curva do ser humano é muito mais, né, lenta do que da tecnologia. Então, o fundador, sim, é uma barreira. Então, você tem que pegar caras um pouco mais com autoconhecimento, com uma mentalidade, né, já para ir para deslanchar. E a própria tecnologia. Então a gente olha assim, cara, esse é um negócio já commodity, é um negócio mais inovador, está bem construído aqui e tal. E a gente usa esses critérios para pelo menos pré-selecionar a galera. Muito bom. O que eu tenho até olhado em relação à nossa vantagem competitiva como startup, hoje tem 52 colaboradores aqui. Legal. E aí quando eu olho as grandes, eu vejo que eu vou conversar com as pessoas, eles nem estão aí. Por quê? São 80 mil colaboradores. Aí ele fica olhando, meu diretor está pensando nisso, e eles não conseguem implementar IA, ou coloca lá e as pessoas não usam. Enquanto a vantagem do menor é você conseguir conscientizar seu time todo para IA. Tanto é que hoje a gente já está na contratação, já fala, você está utilizando IA? Porque senão eu tenho que conscientizar. Se é uma pessoa que nunca utilizou IA, primeiro eu vou ter que conscientizar. Agora, se a pessoa já utiliza, já é meio caminho andado, porque ela valoriza a IA. Baita. Porque eu ainda vejo, Felipe, tem gente que ainda tem preconceito com isso. Tem. E não é pouco. É por causa do desconhecimento, né? Aquela coisa de, cara, vai roubar o meu trabalho. Eu vou muito nessa linha. Só fica bravo às vezes, né? A gente tem, mas a IA, vou sabotar a IA. Cara, para. Para com isso, né? É um caminho sem volta. O que me ajudou também, eu acho que é um mindset aí pro pessoal olhar, né? O empreendedor que está olhando, ou o cara que ainda trabalha com empreendedor, foi uma dica que alguém me deu lá dentro da Record. Foi um mentor meu que eu tive. Esse cara era empresário e eu estudava tecnologia. Esse cara falou, vai estudar negócios. Todo empregado, todo colaborador, todo mundo tem que estudar negócios, cara. Porque você está no mundo dos negócios. Então, eu aprendi o que era importante para o meu diretor. Aí eu consegui aprovar os projetos. Eu entendi o que era importante para o meu cliente. Cabeça de empresário, cabeça de negócios, o que mexe o ponteiro. Então, acho que todo mundo que é especialista numa área, mas está inserido no mercado, vai ter muito mais valor se entender de negócios. Entender de negócios é entender de pessoas, entender de vendas e entender de modelo de negócio. Inclusive, são as 3 cadeiras que a gente tem lá, né? No nosso clube. Felipe, tem esse lado, que é o pessoal que está ainda muito distante, que não está acompanhando, e tem um lado que acompanha direto. Boa. Como que essa pessoa ela consegue não ter uma fobia ali? Porque ele fica indo todo dia ver uma novidade. Que daí ele começa a pensar o seguinte, por que eu vou implementar se amanhã vai mudar? Então, como que você que acompanha muito esse universo, como que uma pessoa consegue separar um pouco de entender o que é ruído, que chegou, mas não vai mudar mercado,
Ou, putz, isso aqui vai mudar mercado, então deixa eu me adaptar. Como que você olha isso? Cara, eu olho de uma maneira que eu aprendi recentemente, não sei se foi o Joel que falou isso, mas tem um livro do Morgan Russell, que é o cara da psicologia Isso, financeira, muito ele tem o sempre o mesmo, né? Isso, é O mesmo de sempre, o mesmo de sempre. Cara, é aquilo, investe, vai pensar em 30 anos para frente, investe num negócio que nunca muda. Então, entender de gente, porque esses hypes vão e vêm. É isso que eu tô te falando, cara. Nossa premissa foi, qual que é a barreira humana que a gente resolve? Que é o medo, o problema de adoção, o problema de configuração. Então, independente da tecnologia que vier, o hype que vier, estuda essas paradas aí, que eu acho que aí é o caminho. Então, o que você tem de conselho para as pessoas que nunca iniciaram? Como que elas iniciam para entender? Porque começa a falar de AI, vem muita coisa. Você está falando por empreendedor? Vamos falar com o empreendedor primeiro, depois a gente fala com o público em geral, mas o empreendedor, para estar lá com a empresa, tudo analógico, ele pensa, agora eu quero começar, só que aí tem um monte de coisa de IA. Por onde ele começa? Eu acho que primeiro, cara, a gente fez um programa lá que deu muito certo na nossa empresa. A gente acabou vendo esse movimento em outra empresa do mercado, que foi o seguinte, a gente fez um programa de inovação interna em grupo, que era o seguinte, uma competição das melhores ideias de adoção de IA dentro da empresa. Cara, vamos pensar primeiro como que a gente resolve problemas com o IA. E a gente, toda semana, dava um pix pra galera. A gente passou um ano com essa dinâmica. Toda semana tinha um campeão. Cara, otimizei aqui horas de produção de conteúdo, otimizei isso aqui e tal. Então, tinha sempre cases de solução de problema com alguma ferramenta. Eu acho que essa é a parada, é ser orientado à necessidade. Eu sempre aprendi isso, cara. É legal, mano, o que muda o ponteiro? Qual que é o seu maior gargalo? Qual que é o processo, a restrição que está parando o seu crescimento? Foca nisso. E não foca em desenvolver, foca em utilizar o que está pronto. Porque aí você vai aprendendo isso. Você só vai desenvolver se você quiser ser fornecedor dessa parada, né? Mas para o business mesmo é utilizar. Então eu começaria assim, cara, deixa a galera testar, mas olha para o que vira o ponteiro, o que é problema do teu negócio. Muito bom. E o profissional testa. O profissional em si, testar, utilizar e não ter preconceito, realmente. Eu penso que, cara, IA é a nova Word, Excel e PowerPoint que estava no currículo. É isso, né? E que legal que hoje a galera, depois de 2 anos e pouquinho, de ter dado boom, a galera já fala, né? Você encontra muito mais. Mas no começo, lá em 23, quando a gente fez esse programa, a galera não tinha. Então depende, né? Tal. Até porque alucinava mais também, a galera tinha um preconceito, será? Talvez, mas eu acho que era muito aquela coisa, será que vai? Será que é só uma modinha? Não sei o quê. Agora o pessoal viu que realmente e tá direto, não passou a modinha. Então, lógico, a molecada mais jovem rebenta, né? A molecada meia idade, né? Tipo eu, o pessoal um pouco mais velho ainda tem uma resistência. Mas acho que a curva é normal de qualquer tecnologia e as gerações. Que a gente teve também nesses períodos outras que ficaram para trás, NFT, por exemplo. O tal do NFT. O metaverso. Metaverso. Então, isso aí pegou o Zuckerberg. Metaverso. Que eu acredito que está muito cedo, mas que vai acontecer em algum momento, tá? Vai vir ainda. É óbvio que ele talvez ele achou que a gente não ia voltar do lockdown. Que ia ser aqueles filmes onde o pessoal fica com joystick controlando os bonequinhos, né? Mas eu vejo que vai ter uma grande oportunidade aí, cara. Talvez está muito cedo. Tá muito cedo. Mas a gente vai ter os mundos virtuais bem... tem jogos que são muito fortes nisso, né? Tem. É isso, já tem, né? Então tem o seu espaço, né? Eu acho que está cedo. Mas é aquela coisa. Quem chega cedo tem que ser a galera que vai ganhar muito dinheiro com isso, né? A gente tem que pensar o que é útil para o meu negócio agora, o que o mercado está aplicando. Porque, gente, realmente, IA é um troço que, assim, se você não começar agora, porque é cultura e é barreira de diferencial competitivo. Então, a gente falava, cara, IA antigamente, antes da IA generativa, era só as grandes empresas que desenvolvem algoritmos, contratam aqueles super caras. Nenhuma PME tinha isso. Agora, isso está acessível para as PMEs. Então, se o cara pequenininho acha que não vai pegar ele, vai pegar.
Vai pegar. Mais uma vez, eu cito o cara do iCombinator que ele falou exatamente isso também, que ele trouxe das startups que ele está investindo, tinha empresa que precisaria de 100 engenheiros para fazer aquilo, hoje ele com 5 ele faz. E aí eles erram menos, porque antes um PowerPoint o cara investia, hoje não. Tem um PowerPoint, então vamos fazer um MVP. Isso. E aí ele já consegue investir e entender a demanda. E com isso eles erram menos, com isso eles investem melhor, investem um valor a mais. Isso. O mercado está mudando bastante. Não sei aqui no Brasil em relação a isso, mas o que ele trouxe é que lá startups eles estão acertando mais e o crescimento muito mais acelerado. Aqui também? Você está vendo isso ou por enquanto ainda não? Cara, eu acho que tem também, tem também. Mas, ó, vamos fazer uma análise assim para o cara final, não para as startups, tá? Mas para o empresário final. Legal. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Cara, eu tenho uma equipe de 2 pessoas no atendimento e eu tô dobrando de tamanho. E aí, provavelmente, a minha conta ao dobrar de tamanho, eu vou ter que dobrar de equipe. Imagina que cada pessoa custe lá seus 8, 10 mil reais, com impostos, com tudo. Ele tá falando de 20 mil reais por mês. Cara, alguém que resolveu esse problema com o IA, que está pagando 1/10 disso, 10% disso, para resolver esse problema, e que ele não vai precisar dobrar, triplicar e quadruplicar, você imagina 240 mil reais no ano, e isso a gente vai fazendo a conta proporcional, o quanto que não acelera um negócio. Então, o seu competidor, se está usando IA, cara... Você vai sofrer. Vai, porque o cara vai... pegar esse dinheiro e vai investir mais ainda. É isso, entende? Então, o jogo vai ficar desproporcional. Além disso, o cara ser muito mais eficiente, conseguir ser super empático no atendimento, encantar o cliente. Tem isso, né? Melhor experiência, não é piorar, é melhorar a experiência. Não é só o custo, é o quanto tem de valor. Então, você está com um monte de humano lá, que é difícil você treinar, manter o emocional. A gente está falando de Brasil, aí tem a questão trabalhista, tem a questão de sindicato. Então, assim... E por que os colaboradores têm que olhar isso como uma grande oportunidade? Porque, cara, toda empresa vai precisar e vai ter um monte de vagas novas e vai ter um monte de coisas surgindo. Então, a gente está criando valor. Isso que é o mais bacana. A IA vem para criar novos mercados, vem para criar novos segmentos, novas categorias. Cara, os nossos PIBs, né, dos países vão aumentar muito. Então, vai ter oportunidade para todo mundo. Eu recebi mesmo aqui... Como as empresas acompanham, que eu estou falando mais sobre isso, 3 empresas, pequenas empresas que já colocaram lá para contratar um gestor de agente de IA. É isso. Eles mandaram para mim, você conhece alguém e tal? Porque eu preciso de alguém para gerenciar, porque a gente vai contratar os agentes, eu preciso de alguém para gerenciar, para contratar com os desenvolvedores, tudo. E você não tem no mercado ainda. É isso. E é para ganhar 10, 15, 20, 30 mil. Ou dólares. Ou dólares, falar. Assim, o pessoal tem que aproveitar. Tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar. Bom, Felipão, baita papo. Demais, demais. Obrigado por você ter topado. Eu queria que você colocasse suas redes. Ô, Vini, coloca aqui o Instagram do Felipão. Bora. Onde as pessoas te procuram, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer você como mentor. Baita, cara, baita. Como eu vou entrar no mercado de educação agora que eu comecei a trabalhar o meu Instagram. Então aproveita. Agora. É novo. Né? Olha lá o Clex. Fala um pouquinho dos 26 anos e tal. Então nesse conteúdo, o que você pretende mais fazer de conteúdo? Focar? Você tem algum foco? Aí é legal, vamos lá. O que eu vi, né, cara? Eu desenvolvi um tipo de crescimento, que eu tô com 42 anos, tive a filhinha agora. Eu vejo muito empreendedor batendo a cabeça na força bruta, né, do crescimento. Então, eu entendi 6 pilares que eu nomeio de crescimento atômico. Tá saindo livro, tem podcast, tem... Inclusive, você tá convidado, né, cara? Você é um cara que só pelo nosso papo usou os 6 pilares. Então, dos 6 pilares é o seguinte. Alianças estratégicas. Alianças estratégicas eu não falo só sobre negócio, né? Eu falo sobre fé, sobre Deus, sobre família, né? Que é importante a gente ter essa aliança com a nossa família para a gente poder empreender, e nos negócios. Então, sócios complementares. Tem gente que quer fazer tudo sozinho. Você é um cara que entendeu o poder da sociedade, né? Então, como isso acelera o crescimento? O crescimento atômico é como você cresce sem desperdício de energia, concentrando energia. Então, alianças estratégicas, aí a gente vem para o time e velocidade, que é o segundo pilar. O time e velocidade a gente fala, cara, como é que você pode ver as coisas antes, que sinais você percebe e como você ocupa essa cadeira. Eu dei o exemplo da IA, como é que eu ocupei essa cadeira e estou, além de faturar milhões, vou fazer vendas multimilionárias.
Depois, os sistemas operacionais, os operational systems, né? A gente emprestou o O. Quais são as maquininhas que você precisa fazer para esse crescimento? Então, por exemplo, vocês são super fortes de marketing digital. Cara, essa é uma máquina que é importante você investir. Geração de demanda, educação de mercado. Qual a sequência disso para a tua fase de empresa? Então, a gente não quer substituir um G4 educação, mas a gente quer dar um mapa de como você cresce com menos gasto de energia. Aí você vai para o M de mentalidade. Cara, e mentalidade trava muito. Crenças limitantes, mentalidade não aprender todo dia algo novo. Impacto e receita recorrente. Cara, vamos pensar em esteira de produto, vamos pensar em segmentação de cliente. Então, eu ensino isso. Isso é vida, isso é liberdade. E construção escalável, que é modelo de negócios. Inclusive, o Flavião é mestre nisso e eu fui para Stanford estudar esse negócio e eu gosto muito. Então, os 6 pilares, eles formam a palavra Atomic, que é deu nome ao nosso grupo. Legal. E que é o nosso movimento do crescimento atômico. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu solto um vídeo, tem a minha trajetória, tem os 6 pilares e a gente está gravando com muita gente boa. O que eu faço? Esse é um negócio que não sou só eu que uso. Então, eu pego empreendedores de sucesso e eu vou destrinchando a história dele e vou conectando com os pilares. Cara, olha que legal como você usou a aliança estratégica. Legal. Olha como você mudou de mentalidade. Olha... E aí eu vou conectando os 6 pilares com as histórias dos empreendedores. Onde que fica o podcast? Aqui ou em Floripa? O podcast é móvel, né? Então eu acabei de gravar um episódio aqui em São Paulo, mas já tem episódio para gravar em Alphaville. Lá em Floripa também já gravamos. Eu quero fazer em Floripa, então. Vamos? Bora? Bora? Bora. Então tá bom. Vamos fazer. Combinado. Tá feito já, a gente marca a data, mas vai ser uma honra, um prazer, viu? Show de bola. Bom, prazer mesmo, imenso te conhecer. Você é muito diferenciado. Eu que sou mais novo que você, empreendo há menos tempo, tenho você como já agora uma referência que eu vou acompanhar mais próximo, sim, e vamos conversar, porque você tem muito para agregar aqui para o nosso ecossistema, porque a gente é bom de educação, é bom de mercado financeiro, mas IA é a gente fazendo todo dia. Fazer todo dia, estudar todo dia, você já sai bem na frente. Né? Isso. Mas você já faz isso há muito tempo, então tenho certeza que vai agregar muito. Legal. E eu vou querer aprender educação com vocês, cara. Porque é isso que a gente está começando agora. Olha que legal essa troca, né? Vamos aprender muito. Parabéns pela trajetória, Fabião. Obrigado pelo convite também. Obrigado a você que ficou assistindo aí a gente. Obrigado. Obrigado, Vini. Obrigado, Cat. Obrigada a vocês. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.